Olha, começar um negócio digital tem lá seus desafios, mas é uma baita iniciativa e é um caminho que realmente tende a crescer bastante, né? Só que daí quando você está crescendo, você precisa de pessoas ao seu lado, não é mesmo? Então eu quero te contar como é que você vai fazer para lidar com essas questões de funcionários, se você registra, se você deixa esse cara como CLT. Então eu quero te contar nesse vídeo aqui como é que você vai fazer, se você contrata como MEI, se você pede para esse funcionário abrir uma PJ, se você contrata ele como CLT, enfim, vamos lá? Quem pode contratar funcionário no digital? Olha, você não vai acreditar se eu te disser que todo mundo pode contratar. Mesmo que você atue como pessoa física, você pode contratar um funcionário normalmente e registrar em carteira, inclusive. Aí muitos infoprodutores ficam em dúvida se vale a pena registrar CLT, registrar em carteira para ter menos problemas no futuro, né, em tese, ou se vale a pena contratar, né, como um MEI, como uma PJ, como uma microempresa ali, aquele funcionário. E aí já tem um problema muito claro. Se é um funcionário, o que é um funcionário? A pessoa que tem que obedecer suas ordens, obedecer o horário de trabalho. Essa pessoa não tem prerrogativa de mandar outro no lugar dele para trabalhar, tem que ser ele. Esse cara é um funcionário seu. Se ele é funcionário, ele tem que ser registrado na carteira, tem que ser um CLT. É claro, né, nós sabemos que pelas normas atuais de trabalho, acaba que a empresa e o funcionário perdem um pouco, né? Porque a empresa tem altos encargos, portanto não tem como às vezes pagar um salário adequado para o funcionário, e o funcionário, além daquilo que ele já recebe, que às vezes já é menor porque a empresa tem encargos, ele vai ter que abrir mão de uma série de impostos ali também, que já são descontados automaticamente, né? Então, muitas pessoas optam por abrir um MEI, né? Muitos funcionários já optam, eu quero trabalhar como MEI aqui, se for uma receita média mensal de até R$ 6.750, né? Ou se é mais do que isso, vou abrir uma microempresa aqui para trabalhar como PJ. Esse é um caminho legal, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre as vantagens e desvantagens de contratação de CLT e PJ. Se você contrata alguém como CLT, tem essas regras no meio aí que atrapalham um pouco, tem essa coisa do custo. Mas, por outro lado, você diminui substancialmente as chances de um processo trabalhista. E quando eu digo que diminui substancialmente, não diminui 100%, porque assim, qualquer funcionário ele pode sair de uma empresa e reclamar de algo. Se ele estará certo ou não, já é outra história. E aí ele vai ter que provar isso na justiça, e atualmente se o funcionário não provar que ele está certo na justiça, se for comprovado que ele mentiu, por exemplo, no processo, ele pode ter que pagar os honorários de sucumbência, os honorários do advogado da empresa. E isso não é um bom negócio para funcionários. Então, em geral, eles pensam diversas vezes antes de abrir um processo, mas ainda assim existe o risco. Se você contrata ele como MEI, como PJ, aumenta substancialmente o risco de um processo trabalhista, porque vai depender se ele respeitava suas ordens, se ele tinha liberdade para trabalhar, flexibilidade de horário ou não. Isso tudo vai contar muito na hora de um eventual processo trabalhista, tá? Os dois lados têm vantagens e desvantagens. Para quem é funcionário, trabalhar como PJ está abrindo mão também de diversos direitos que como CLT você teria, como férias, 13º. E aí eu vejo empresários pagando 13º e férias para gente que trabalha como PJ. É um tremendo de um risco, mas aí vai da relação do que vocês definiram em contrato e tudo, tá? Como evitar o risco de vínculo trabalhista na contratação PJ? Pois é, poucas pessoas sabem, mas é possível você eliminar riscos consideráveis de um processo trabalhista através de um compliance trabalhista. O que é isso? Você vai ter advogado cuidando dessa relação para você. O tempo todo não é necessário, mas que vai, de repente, criar contratos muito bem amarrados para que tua empresa esteja assegurada que esse funcionário amanhã ou depois não vai abrir um processo trabalhista, né? E que o funcionário também tenha os seus direitos mais básicos ali respeitados. Então, é possível fazer um contrato, né, de PJ para PJ, de prestação de serviço, para que essa relação fique assim reconhecida e evite transtornos futuros, tá bom? Quais cláusulas essenciais devem constar no contrato de prestação de serviço? Olha, basicamente é necessário que você tenha muito bem definido ali as responsabilidades de cada um dos lados. Tem que ter definido também essa flexibilidade que há pro lado do funcionário, que ele tem que entregar determinados objetivos, mas não necessariamente tem que entregar horário, esse tipo de coisa. Isso tem que ficar muito claro em contrato. Não tente fazer isso sozinho em casa, beleza? Contrate um advogado para isso. E você não precisa nem perder tempo para procurar um advogado. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você entrar em contato comigo e me
minha equipe. A gente tem um time de advogados competentes para te atender nessa parte jurídica, casando com a parte da operacionalização dessa relação que vai acontecer em relação à contabilidade. Então, nós temos um compliance completo aqui para te ajudar nessas questões, tá bom? Alguns erros comuns que empreendedores digitais costumam cometer na hora de contratar e como você pode evitá-los. Principalmente, você fazer o que eu fiz de propósito aqui nesse vídeo, mas às vezes você faz involuntariamente. Citar muito o termo funcionário, funcionário, funcionário. Cara, se você vai contratar alguém como CLT, é funcionário. Se é como PJ, não é funcionário. Olha, eu preciso de um prestador de serviços assim, 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 que me entregue isso. Você não vai esquecer esse negócio de funcionário. De preferência, até o processo seletivo tem que ser diferente. Por quê? Porque você não pode dar conotação de que é um processo de uma vaga convencional CLT. Portanto, esse já é um erro crasso que muitos cometem. Começa a tratar como funcionário antes mesmo de ser. E aí fica registrado na cabeça do funcionário que ele é funcionário. Então, esse já é um problema que vai acontecer para muitas pessoas. Outra coisa que acontece é não definir claramente as regras e também não definir claramente quais são os objetivos que devem ser alcançados. E aí isso fica muito vago. E aí depois fica parecendo que tem gente sobrando, tá? Esses são alguns dos erros que a gente assiste aqui no dia a dia acontecendo que eu recomendo que você não cometa para você não ter problemas. Para você ter um apoio em toda essa fase, tanto na parte tributária, na parte de vínculo com esse prestador de serviço, também na parte de contratos, entre em contato pelo link que está na descrição desse vídeo, que nós vamos fazer um diagnóstico gratuito do seu caso e vamos te ajudar a formalizar tudo isso. Forte abraço, tchau, tchau.